sou Felipe Neri, professor, e fui convidado aqui pelos amigos do Instituto Borborema a vir a Campina Grande para falar sobre educação. É uma alegria estar aqui, participar esses dias também das formações aqui em Campina Grande. Deixo o cumprimento aos membros do Instituto, uma honra, uma alegria estar aqui. E o tema dessa introdução a um curso sobre educação será sobre a maneira de ajudar as pessoas a entender, em algumas pinceladas, algo sobre a educação atual. E aqui eu não estou me referindo este atual, simplesmente este ano de 2019. A educação atual, me refiro a uma educação que foi estruturada e que está vigente, né? Não de 2, 3 décadas atrás, senão de alguns séculos para cá, e especialmente, né, no período do Renascimento, o período da Revolução Francesa e o pós-Revolução Francesa para cá, nós encontramos elementos nessa história da educação que podem nos ajudar a entender não as políticas educacionais simplesmente, mas entender as bases da educação, no que ela está alicerçada hoje, né? Ou seja, ideias, teorias que permeiam a formação dos professores de longa data. Então, quem faz uma faculdade na área de educação tem como teóricos um grupo de homens ali que vão dar um instrumental ao professor. Então, seja Jean Piaget, Vygotsky, Vallon, né? Pierre Bourdieu, Paulo Freire e outros muitos em nosso país. Então, esse curso foi pensado, né, e essa introdução não é para analisar o pensamento deles, mas estes homens, estes pedagogos, eles têm como base para a formação, o processo formativo da criança e do adolescente, né, um conjunto de ideias que saem, vamos dizer assim, né, de uma estrutura filosófica. Então, para entender um pedagogo, costumo dar esse exemplo, é fundamental olhar a pesquisa dele, né, ou seja, a influência teórica, né, filosófico-pedagógica, né, em quem ele se baseava. Para ficar mais claro, né, vou dar um exemplo aqui, né? Na década de 30, Pestalozzi, né, ele era vigente, ainda existem no Brasil algumas escolas que pensam, né, tem ali algumas poucas, não sei quantas, tem ali alguma simpatia pela teoria de Pestalozzi, né? Então, Pestalozzi, em sua teoria da formação do homem, tem a imagem de um homem. Esta imagem, este conceito de homem, deriva de Rousseau, né? Isso pode se encontrar na pesquisa, né, de Pestalozzi. Então, isso tem grande significado, porque quando nós falamos de educação, necessariamente nós temos que entender o conceito de ser humano, conceito de homem, né? Humanidade, né? Esse conceito de homem, o conceito de educação, são conceitos que formam, por assim dizer, os elementos constitutivos da formação humana. Então, dependendo de como você vê o homem, ou melhor dizendo, como esses pedagogos viam o homem, eles pensavam um homem
para ser, ou seja, um tipo de ser humano, um tipo de sociedade. E esse processo, que é a própria pedagogia, esse processo formativo, ele deve corresponder a este princípio, e ele quer chegar a um determinado fim, ele quer chegar a esse homem desejado e almejado. Esse exemplo que dei de Pestalozzi, ele pode ser aplicado àqueles outros homens que eu citei, Jean Piaget, Vygotsky, Fanon e outros, né? Então, aqui nós entramos num campo dentro da educação que, para quem está assistindo aqui que não é professor, também é importante falar isso, né? O pai ou a mãe que esteja assistindo, né? O meu objetivo aqui é ajudá-los a entender um pouco da educação e aí fornecer material para que você mesmo possa constatar, né? Estudar também, que é o que venho fazendo, né? Ou seja, um pouco desse curso é fruto de leitura, de estudo, de reflexão, já de um certo tempo para cá, e que vai continuar, né? Então, o fio condutor que eu mesmo indico é aquele que venho percorrendo, que é ver na história da educação, através da própria história da educação, analisá-la a partir de um instrumental. Esse instrumental se chama filosofia da educação. A filosofia da educação é a área que observa as causas, aqui numa linguagem aristotélica, né? Analisa o que a coisa é, a causa formal, né? O que dá a forma, no caso de educação. Então, o que é educação, né? O que é educação, o que é esse homem, né? Quem é esse homem, vai ser formado, qual é a causa final, né? Então, falando de causa formal e causa final, o que a coisa é e aquilo que ela se destina. De uma maneira, então, tentando ser mais simples, né? Clemente de Alexandria, no século IV, ele se expressa mais ou menos assim, de que o pedagogo, a pedagogia ali, o que é isso, né? A pedagogia é a arte de conduzir os pequeninos. Portanto, nós aqui vemos claramente que tem alguém que conduz, alguém que é conduzido por um caminho que está sendo percorrido, e ninguém caminha a esmo, todos nós caminhamos querendo chegar a um lugar, né? E a educação, então, tem um destino. Então, são os elementos da própria educação. Então, este homem que conduz é o mestre, o professor, né? Aqui temos o aluno. O caminho que está sendo percorrido é o caminho formativo, né? Ou seja, nesse caminho ele vai sendo formado, né? E ao final, espera que ele chegue à maturidade do próprio ser humano, né? Então, esta área da filosofia da educação já nos conduz necessariamente a entender a relação íntima que existe entre filosofia e pedagogia, né? Alguns dizem, né, alguns teóricos dizem, né, a pedagogia, o que é a pedagogia? Ela é uma arte subordinada à filosofia. A filosofia é quem vê o que as coisas são, o que o homem é, e a pedagogia cuida a partir do que sabe o que a coisa é, deste caminho, né? Aqui em minhas mãos tem uma obra, né, do Rouvre, sobre pedagogia, né? E logo no começo da obra, ele diz que a educação é uma ciência do espírito, ou seja, que cuida daqueles campos que abarcam o homem. Sendo assim, como é uma ciência do espírito, pode-se dizer que ela é uma filha da mãe das ciências do espírito, que é a filosofia.
e que se ocupa, então, de tudo aquilo que é o homem, da sua vida intelectual, moral, religiosa, né? E aqui o autor vai dizer deste modo, né? O presente sem o passado é vão, consiste apenas no que é temporal, atual, superficial, unilateral. Eu estou querendo dizer que a educação, você precisa ver o passado, você precisa conhecer o passado. Você tem que recorrer à história da educação, mas não apenas à história da educação. Você precisa buscar os elementos que constituem a educação. Essa já é a primeira grande dica que pode nos ajudar, porque a educação de hoje, ela parece que cega as pessoas. Então a gente está pensando em educação didática, investimento, problemas estruturais, acesso à educação. Bom, não é de agora isso, né? Então, mas, enfim, se a gente olhar o que os professores também veem de problemas educacionais, né? Não se busca a causa. O que se discute são apenas métodos, são apenas o dia a dia da escola, e inclusive praticamente nada pode se alterar, né? Você tem uma base, você tem lei de diretrizes e bases, né? Você tem normativas, você tem todo uma estrutura montada de um professor que também já passou dentro dessa estrutura das escolas, foi para a universidade, recebeu esse instrumental, mas não lhe deram as condições de entender dentro da própria universidade, no seu processo formativo, o que é a educação. Nós temos apenas fragmentos, né? E aqui o padre Leonel Franca, na obra A Formação da Personalidade, ele dá algumas características da nossa educação atual. A pedagogia moderna, ela é dispersiva, fragmentária. Olha, isso é bastante interessante, porque diz muito do que nós temos hoje. Na nossa formação a gente vê isso, a gente não estuda praticamente nada, nós temos que realizar aqueles exames, as provas, para poder tirar um título no final, né? E não examinamos a fundo, né, o que as coisas são, né? Já vamos para a sala de aula dar aula, e com um pouco de honestidade, a pessoa dentro de uma sala de aula já sente aquele primeiro receio de saber se quer dar o melhor de si, tem boa intenção, mas não sabe se está fazendo bem, e não vai mostrar para ninguém, muitas vezes, essa insegurança, né? Uma insegurança que advém da falta realmente de domínio do conhecimento, dos saberes exigentes para poder ser um professor. E aí o padre Leonel continua, né? É estritamente desarticulada a educação, né? Na coesão vital de seus elementos. A ruptura da unidade viva que lamentamos no sistema da educação é apenas um reflexo do desequilíbrio interior, não menos funesto, de que sofre o homem moderno em toda a sua vida espiritual. E aqui é importante entendermos isso, que houve uma ruptura, uma separação entre formação humana, educação e religião e a fé, né? Entendendo como se fossem coisas distintas. Isso não ocorreu agora, como eu disse no início, né? Já temos séculos assentados nisso como se fosse uma verdade, né? Porém, começo aqui nessa introdução dizendo que quando estudamos e vemos as causas que foram levando a educação ao estado de coisas, ao declínio, né, a todos os problemas que temos hoje, quando se investiga com seriedade essas causas, necessariamente as pessoas vão perceber que a educação, as ciências, né, a formação do ser humano, a formação do professor,
os conteúdos, a grade curricular dispersiva de hoje encontram a sua razão nessa separação, nesse divórcio, em primeiro plano. Em segundo, porque ao modificar o centro gravitacional em todos os meios da sociedade, e a educação também, se colocou neste lugar o próprio ser humano. E aí nós temos inclusive o movimento humanista, e as teorias pedagógicas centradas numa visão um pouco muito aquém do que de fato ela é, fazendo um recorte, uma redução do ser humano com prejuízos. Então, quando esta educação tinha claramente um centro onde pulsava, esta relação do homem e Deus, o destino do homem, o sentido da vida, em que se buscava a verdade como elemento fundamental da educação, ela caminhava melhor. Hoje, o fundamento passou a ser o homem. E aqui um parênteses, porque quem depois, quando forem ouvir, vão falar: poxa, mas que absurdo, Pode de repente pensar isso. Primeiro, sirva para você pensar, e depois eu vou deixar a literatura para pesquisar também, E outra que não bloquear a mente em certas colocações, quando eu digo que foi colocando o homem, é lógico que não estou aqui dizendo que não se tenha tido algum benefício, mas o que eu quero dizer com isso é que, seguindo aqui na esteira de alguns autores, como o Padre Leonel Franca, é que se buscou tanto isso que acabou se perdendo a clareza da formação do ser humano, buscando só um aspecto dela, e um aspecto que foi extraído de um conjunto, de toda uma estrutura. Então ele foi pensado e é só ele que está sendo trabalhado. O resultado não é adequado, o resultado não atinge o que se desejaria tanto, porque se retirou de uma estrutura orgânica, e nós chegamos a um estado de grandes problemas por isso. Veja, o padre diz assim: avocando a si a missão de educar, o Estado, em algumas nações, plasmou a instrução pública à própria imagem e semelhança. Como as outras instituições do governo, também as escolas oficiais foram submetidas ao regime do laicismo, e o laicismo pedagógico é a mutilação do homem, é a separação entre a instrução e a educação. Bom, primeiro que esta obra, a formação da personalidade do Padre Leonel, esses textos que foram recolhidos, formaram aqui a sua obra, é da década de 30. Então nós não estamos nos referindo a 2019, mas ela se aplica à realidade atual, porque ela está montada em algo já antigo, um laicismo pedagógico, um naturalismo pedagógico. Então, políticas educacionais, elas retiraram e colocaram o ser humano em questão de fé como uma vida privada. Então, sua vida privada é uma coisa e a pública é outra. Você pratique a sua fé na sua casa, na sua igreja, e a escola, ela corresponde tem uma cosmovisão que o Estado determina. Esse DNA tem uma relação direta com o laicismo, que muitos dizem ser um respeito às diferenças, uma neutralidade, quando na realidade, como diria Monsenhor de Seguir,
acho que é assim que se pronuncia, não domino francês, não falo francês. A obra A Escola Sem Deus, Monsenhor, que estava no período da Revolução Francesa, nos mostra, ele assistiu aquele, né, estava lá vendo o que era aquele projeto, né, que ia atingir a educação. Então era uma escola que estava ensinando contra Deus, né, contra especialmente a Igreja Católica. E isso não ia ficar apenas num âmbito, não foi pensado assim naquela época, num âmbito assim, olha, vamos construir outras escolas de outras religiões, ou temos que respeitar as pessoas que não têm nem religião. Esse não era o objetivo, essa não foi a história, né? A adulteração do passado, como diria Hilaire Belloc, né, ela já ocorria na época, era de longa data, e ela continua até hoje. As pessoas compram o discurso, propagam esse discurso sem examiná-lo, sem verificar aqueles que pensaram, arquitetaram, né, alicerçaram essa estrutura educacional, o que pretendiam. E o estado de coisas atual da educação tem uma relação íntima, interna, com este divórcio, né, do cristianismo. Esse divórcio, essa separação, essa ruptura, né, idolátrica, né, vem idolatrando o ser humano, não a partir deste homem destinado a se unir a Deus, né, senão uma visão, né, de uma sociolatria, como diria Louis Vellot, né, este humanismo cego que estrutura uma formação muito aquém do que o homem necessita, que lhe seria direito, que lhe ajudaria a viver, né, neste mundo com vistas, né, à eternidade, né. O professor Jordan Bruno Renta mesmo fala isso, né? Goza de liberdade aquele quem a verdade lhe fez livre. Todos os demais são escravos. Porque eu aqui menciono o professor Renta, né, assassinado por comunistas, né, um pedagogo argentino, católico, porque na busca de devolver os elementos que constituem a educação, nós precisamos colocá-los em ordem, né? Nós precisamos analisar o que foi retirado, por que foi retirado, né? E olhando cada um deles, né? Autoridade, melhor dizendo, verdade, autoridade, né? Vendo o que foi feito em nome da liberdade, né? Se fundamentou essa pedagogia numa emancipação da fé, não precisamos de fé, e uma fé que inclusive mostra a verdade encarnada, né, em uma pessoa que é Nosso Senhor Jesus Cristo, e em nome de falar, vamos fazer ele livre, né, e talvez a gente acabe percebendo que os resultados de uma educação que forma a gente tão frágil, jovens frágeis, jovens despreparados para uma vida, que estão aí tomando antidepressivos e ansiolíticos, entregues aos inúmeros vícios, ou seja, escravos de si mesmo, né, por causa dessa ruptura. Então, aqui eu termino essa introdução. Se para você lhe gerou um interesse em entender algo mais sobre este assunto e queira continuar conosco, né, vai estar aqui em algum lugar depois do vídeo, né, um modo para você poder continuar e nessa trajetória, nesse processo aqui de investigar o que está acontecendo com a educação. Espero que tenha sido útil, mesmo que nessa introdução que você está vendo, para que você possa pesquisar. Eu quero então terminar aqui eu falando, né, a formação da personalidade do Padre Leonel Franca. Padre Leonardo Castellani escreveu inúmeras obras sobre educação.
entre elas a Reforma da Enseñança. Padre Alfredo Sáenz, que tem aí muitas obras também, mas fala sobre a liberdade, o que vem acontecendo em nome da liberdade. O autor Louis Velo, né, que também mostra a questão a ilusão liberal e o cristianismo, obras sobre este assunto. Dentro de filosofia da educação, dentro de história da educação, nós temos obras do professor Rui Afonso da Costa Nunes, que falam sobre história da educação no início lá do cristianismo, né? Da Idade Média, no século XVII. Esqueci a outra dele agora também, né? Aqui a obra do Rouvre, que é Pedagogos e Pedagogia del Catolicismo, onde ele recolhe dentro da pedagogia de uma série de grandes homens da Alemanha, pedagogos ingleses, pedagogos franceses, né? Nos mostram pilares, princípios da educação. Eu deixo isso daqui porque, caso você não queira continuar, pelo menos já te sirva para você buscar e pesquisar alguma coisa. Poderia indicar mais outras obras, mas eu vou indicar dentro do curso, tá bem? Então eu deixo aqui um abraço, vai estar o link para esse curso. Um abraço para vocês e espero vê-los no curso. Até mais.